Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eine e hoje nós vamos finalizar o conteúdo sobre primeiras migrações, ok? Lembram lá que nós finalizamos a última aula com mão na massa da página 236 e eu pedi para vocês fazerem a atividade com calma, com atenção, na leitura de imagem? Vamos retomar para dar continuidade à nossa aula? Vamos embora, vem com a prof, vamos lá! A imagem a seguir mostra uma atividade rotineira do homem neandertal. Olha lá, gente, o que esse homem está fazendo. O que será que o grupo está fazendo, gente? Prof, ele está brincando com esse animal. Eles estão o quê? Caçando. Lembram que essa técnica era muito importante para a sobrevivência deles? Eles se alimentavam de animais, né? E aqui eles estão caçando. Oxe, prof, credo! Tantos homens para um só animal. Olha o tamanho desse animal, gente. Será que um homem só conseguiria dar conta de caçar um animal? Lembrando que o animal não pensa, ele age por instinto, né? Então, o que acontece? Eles se juntavam, lembra lá que uma das características desses grupos no passado era viver em grupos pequenos, né? De mais ou menos 20 pessoas. Então, quando eles saíam para caçar, eles também se uniam. O prof, iam as 20 pessoas? Não, meus amores, não iam as 20 pessoas. Iam um grupo específico do qual eles se comunicavam lá e iam caçar esses animais, ok? Para a alimentação de todo o grupo, ok? Que animal é esse representado na imagem? E daí, tiveram curiosidade de pesquisar? É um bisão, um mamífero, lembra que nós falamos? É como se fosse hoje a espécie de um búfalo americano, um búfalo grande, estrutura grande, né? Então ele lembra muito e o nome dele era bisão. Se você não encontrou, arruma lá, coloca, não deixa sem a resposta, ok? E lembra lá que nós estudamos e falamos sobre os mamíferos. Letra C. Como adquirimos conhecimento sobre esses homens? Como é que nós sabemos sobre ele, prof? Lembram lá os pesquisadores que pesquisaram sobre a pré-história, que nos passaram as informações através dos livros? Então, foi através desse conhecimento sobre essas pesquisas desses homens que nós temos conhecimento sobre a pré-história. Se nós não tivéssemos esses homens, muito não conheceríamos, né, gente? Porque é um estudo de um longo e distante período do qual vivemos hoje, certo? Vamos então mudar de página? Vamos para a página 237. Lá na página 237, pede para que a gente volte lá naquele mapa do Brasil, lá onde eu mostrei para vocês a teoria de Bering, lembram lá? Esse aqui, ó. Vamos voltar lá para acompanhar. Ele. E nesse daqui, nesse mapa, vem a leitura de imagem novamente, né? Aonde vai pedir para que vocês observem detalhadamente essa migração dessas pessoas, desses homens, desses grupos, certo? O ponto de partida sempre iniciando da África. E nós vimos que eles se espalham pelos continentes. Olha os números lá indicando que eles se espalharam, que eles não ficaram num lugar só. E esse se espalhar vai trazer novos povos, vai gerar novas comunidades, não é mesmo? Que é aqui que nós vamos falar agora. Então, olha lá. Troquem informação com as pessoas aí de casa, com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. E observem aqui. Agora eu convido vocês para observar essas imagens. Então nós temos várias crianças. Aqui nós temos imagens de crianças angolanas, crianças suecas, certo? Crianças vietnamitas e crianças aborígenes australianos. O que é aborígene, professora? Grupos de índios nativos de um lugar, ok? Olhem a fisionomia deles, olhem o tom de pele deles. São crianças do nosso tempo, crianças aqui vamos dizer do período moderno, período atual, do período que nós vivemos. O prof, por que são diferentes? Eles são diferentes, concordo com vocês. Gente, quando esses primatas migraram, eles encontraram diferentes características no local. Eles encontraram climas diferentes. E será que isso favoreceu ou
trouxe condições diferentes de sobrevivência? Pensa lá. Quem disse que sim, estamos juntos, também acho que sim. Pensem aqui, com climas diferentes, com alimentos diferentes, com tecnologias diferentes, tecnologias do passado, né? Hoje nós vivemos uma outra, usufruímos de uma outra tecnologia. Isso é claro que teve transformações culturais e de comportamento, gente. Hoje, mesmo nos dias atuais, se nós formos de um continente para o outro, nós vamos entender e ver muita diferença cultural. Não precisa nem ser de um país para o outro. Se nós aqui, nós brasileiros que vivemos no Brasil, irmos de uma região para outra, nós já vamos entender tantas diferenças culturais. Por quê? Por causa do ambiente, por causa dos povos que lá se instalaram, por causa do clima, por causa do relevo, por causa da vegetação, por causa dos alimentos encontrados. E isso tudo traz transformações. Transformações culturais, transformações físicas, transformações comportamentais. Se essas pessoas estão no lugar onde a região é quente, o clima é quente, vão usar vestimentas para se adaptar àquele clima. Se é um lugar mais frio, vestimentas para se adaptar àquele clima. Terão uma alimentação diferenciada, porque vão encontrar os alimentos característicos da região. Certo? Olhem bem, então. E aqui, o nosso livro traz vocês refletirem quais são as diferenças entre elas. Alguma semelhança entre as crianças? Semelhanças, coisas parecidas. Olha lá. Por que será que, mesmo tendo a mesma origem, as pessoas das diversas regiões da Terra desenvolveram características físicas tão diferentes? Lembra que eu falei agora? Será que tem a ver com o ambiente? Vale pensar um pouquinho, certo? Aqui, no Mão na Massa, eu convido vocês a fazerem uma pesquisa. Uma palavra não muito agradável, né? Você sabe o significado da palavra racista? Busque no dicionário. Posteriormente, pesquise em jornais casos de pessoas que sofreram com essa prática. Escreva um parágrafo em seu caderno, explicando como e por que devemos combater a discriminação entre as pessoas. Tema importante! Nós fazemos a diferença no mundo. Então pensa, esse parágrafo eu vou convidar vocês que pratiquem, que façam com alguém da família de vocês. Dialoguem, conversem sobre. Ok? Lembrem lá, nós fazemos a diferença no mundo. Eu, você. Ok? Vamos para a página 238, convivência em grupo e religiosidade. Esses homens vivem em grupos. Falei para vocês desde o começo do capítulo. Eles vivem em grupos pequenos, mas vivem em grupos. Certo? E tinham conhecimentos. E desenvolveram técnicas. E construíram instrumentos. E viveram milhares e milhares de anos compartilhando essas técnicas, certo? Além disso, eles tinham regras de convivências e rituais religiosos. Eita, prof, sério? Sério, gente? Claro que essas práticas do passado eram mais simples do que as nossas de hoje em dia. Muito mais simples, mas desenvolviam cuidados com o próximo. E nós vamos já ver aqui uma coisa que iniciou lá no passado e que nós ainda continuamos. Claro, de forma diferente, mas continuamos. Então, vamos lá. Aqui ainda vai falar dos registros sobre a arte rupestre, registros encontrados, sobre os fósseis, vai falar aqui que os pesquisadores supõem que as grandes viagens, né, representam a dificuldade de cuidar um dos outros, o porquê que eles viviam em grupos pequenos. Grupos grandes, gente, provavelmente dificultava essa locomoção. Quanto maior o grupo de pessoas, mais cuidado teriam. Então, quanto menor, né, esse grupo, mais fácil era deles se manterem unidos e caminharem e percorrerem as dificuldades que eles encontravam ao longo do caminho. E também pela questão da sobrevivência mesmo.
do compartilhamento do alimento, das sementes, da água, então isso ajudava. E esses grupos, novamente a prof volta a falar para vocês, eram de homens e mulheres, quase sempre da mesma família, gente. E as crianças, certo? Eles andavam, caminhavam junto aí, ok? Aqui, convido vocês para o Mão na Massa, um jogo bem legalzinho, joguei em casa, bem legal, consegui acertar 100%. E você? Convido você para baixar o RA no celular do pai e da mãe aí e jogar. Joga com ele, vê quem pontua mais. Beleza? Vamos lá? Virem a página, vamos para a página 239. Então aqui, era muito comum encontrar, né, na arte rupestre, imagem de mulheres. Nós, mulheres, eram muito representadas na arte rupestre. Por que será, prof? Por que, ué? Eu, hein? Por que vocês, mulheres? Pesquisadores interpretam que essas imagens estavam ligadas à religiosidade. Seriam a representação das deusas. As mulheres eram elas eram deusas. O porquê, professora Amy? Porque eram as mulheres que davam a luz. E dão até hoje, né, gente? Mas naquele período era algo, como nos livros dizem, algo iluminado. Algo que só elas praticavam, que só elas viviam. Então, esse dar à luz, gerar outra criança, outro ser, é que dava para essas mulheres essa característica de deusas, um ser diferente, certo? Falando em religiosidade e cuidado com o próximo, vestígios mostram que na pré-história os seres humanos enterravam os seus mortos. Isso significava que eles respeitavam uns aos outros mesmo após a morte e realizavam rituais de sepultamento. Arqueólogos encontraram vestígios de flores junto ao corpo dos enterrados. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos encontrar no conteúdo características parecidas, rituais parecidos com o que nós vivemos hoje? Esse ritual de milhares de anos atrás, nós praticamos hoje. Quando um ente querido, quando alguém falece, há o ritual, né? Ali a parte que nós velamos esses mortos, que nós nos despedimos desses mortos, e depois ao sepultamento, onde nós enterramos esses mortos, esse corpo, né? E na sequência aqui, lembra que fala no nosso livro sobre os vestígios das flores? Nós também deixamos lá para os nossos entes queridos essas flores, né, que representam a saudade, que representam o amor. Então, olha elementos de milhares de anos atrás sendo passados para, né, que nós permanecemos com eles, que nós ainda continuamos vivendo. Certo, gente? Aqui vai falar sobre as figuras de animais, que muitos dos animais eram sagrados, por isso que eram representados na arte rupestre, né? Então, em alguns lugares, em alguns países, como na Índia, alguns animais que também ainda são sagrados. Ah, prof, isso é certo, isso é errado? Isso não vem ao caso, né, estudantes? Isso são formas de pensar, são cultura. Lembra que eu falei para vocês que em cada lugar há uma cultura diferente? E é muito importante que nós respeitamos todas as culturas, toda a diversidade que tem no nosso mundo, ok? Aqui nós temos uma imagem da arte rupestre, de uma mulher, uma deusa representada, né? Olha lá, observando. Aqui também nós temos a imagem de um animal, figura sagrada, do qual falei para vocês, qual eu nomeei, né? Dei como exemplo. Vamos para a página 240. Mão na massa. Leitura de imagem. Observe a imagem e escreva o que o homem está fazendo. Estudantes, muito importante quando aparecem nos exercícios imagens, que vocês realmente interpretem essa imagem. Não é um olhar superficial, é um olhar detalhado nos elementos dessa imagem. Então, percebam nessa imagem, observe os elementos dessa imagem. Após observar, nós vamos responder as questões. Então, olhem bem lá. Número 1.
Vamos lá. Observe a imagem e escreva o que esse homem está fazendo. Prof, eu acho que ele está conversando com a parede. Ele está praticando a arte rupestre, gente. Olha lá, que era através da arte rupestre que eles também se comunicavam, que eles faziam seus registros. Olha a arte rupestre, o tamanho da importância deles para nós conhecermos elementos da pré-história, né? Então, este homem está praticando, está fazendo a arte rupestre, ok? No número 2, o que são as pinturas rupestres? São o que, gente? São desenhos do quê? Mãos, animais, sementes, plantas, ou seja, do dia a dia da vida desses homens pré-históricos. Eles representavam através de imagens, né? As pinturas rupestres, nas pinturas das cavernas, representava o dia a dia, o conhecimento desses homens, certo? Esses desenhos traziam muitas informações, ok? Número 3. Por que as pinturas rupestres podem auxiliar no estudo da pré-história? Por quê? Não é através desses elementos que nós conhecemos o modo de vida deles? Não foi através da pintura rupestre que os pesquisadores descobriram várias coisas desses acontecimentos de milhares de anos atrás? A pintura rupestre traz informações específicas. Talvez, se nós não tivéssemos o conhecimento, não pudéssemos observar essas pinturas rupestres, nós não saberíamos e não teríamos tantas informações do passado não, gente, né? Esses registros foram fundamentais para o estudo da pré-história. E tão curioso, né, gente? Imagine que legal a gente poder realmente ter descobrir, ver, poder olhar de perto uma pintura rupestre. Que interessante, eu gostaria. E você gostaria? Legal, né? No exercício número 4, a prof vai explicar e vai lançar para vocês como dever de casa, porque ele é mais detalhado, ok? Então, pensem aqui. Vamos lá. No quadrado, cada quadrado corresponde a uma coordenada e possui um elemento que caracteriza a pré-história. Por exemplo, a coordenada A, 5A. Então, eu vou lá, olha lá, presta atenção. 5, número 5, coordenada A. Olha lá, certo? Coluna. Então, o que esse elemento 5, coordenada A, representa? Mostra um homem pré-histórico, professora. Agora procure as coordenadas indicadas e indique elementos existentes nela. Então, vocês vão fazer agora na casa de vocês. Olha lá, coordenada U, F. F. Que instrumentos são esses? Precisam colocar lá, vamos escrever que instrumentos são esses. E para que ele era usado? Para que ele foi criado? Ele foi criado, lembram lá? Lembram lá do Homo, que esse homem pré-histórico, ele vai criar esses elementos? E por que ele cria esses instrumentos rudimentares? Para o que isso vai auxiliar na vida dele, no cotidiano dele, ok? Letra B, coordenada 5, F, 5, F. Olha lá, o homem aquecendo o quê? O que aquilo representa? Lembram lá do Homo erectus, onde eu falei para vocês que ele dominou algo que modificou toda a vida dele? Então, vocês vão falar o nome desse elemento e o que ele trouxe de benefício para os homens naquela época. E partindo para a última figura, coordenada 3D. Então, vamos lá para 3, linha 3, letra D. Olha lá a cabana que nós vimos, que eles deixam de morar só em cavernas, não é mesmo? E começam a construir o quê? Com o quê? Certo? Espero que tenham entendido o dever de casa e que façam, certo? Um muito obrigado e até a próxima!